vou apresentar-vos a obra Mensagem de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um escritor português conhecido internacionalmente, conhecido mundialmente. Fernando Pessoa nasceu em 1888 e faleceu em 1935. Publicou esta obra, Mensagem, em 1934. A obra Mensagem é uma obra especial, porque efetivamente ela responde a um desafio, a um concurso. Estávamos em 1934, em pleno Estado Novo, e então há um concurso, um prémio Antero de Quental, um prémio de poesia, cujo regulamento indicava o seguinte como índole das obras a serem admitidas a concurso: uma inspiração bem portuguesa e, mesmo de preferência, um alto sentido de exaltação nacionalista. Portanto, é este desafio, de certo modo, que o poeta vai corresponder ao escrever esta obra. Ora bem, esta obra o poeta concebeu-a em 3 partes. Primeira parte, brasão; segunda parte, mar português; e terceira parte, o encoberto. Vamos agora falar, neste programa, da primeira parte, brasão. Ora bem, a obra começa com uma epígrafe. O que é uma epígrafe? Uma epígrafe é uma frase inicial que vai ser, de certo modo, referente, vai estar a montante, vai ser algo que, ao longo da obra, vai ser retomada sob o ponto de vista da ideia que aquela epígrafe contém e que vai marcar a obra toda. A epígrafe, em português, é: bendito seja o Senhor nosso Deus que nos deu o sinal. Estamos aqui já a ver a questão da exaltação patriótica. Deus deu aos portugueses um sinal. Ora, quem tem um sinal é diferente. E neste caso vai ser diferente, algo de excepcional, visto que é Deus que dá esse sinal. Então vamos ter isso como referente, sabe eu dizer, essa frase, e vamos ter então a primeira parte. A primeira parte é a brasão. Todos nós sabemos o que é um brasão. Um brasão, digamos, é um emblema que vai representar um país, uma cidade, um clube desportivo, uma família. Portanto, é realmente algo que é constituído, um emblema, um distintivo, que é constituído por vários elementos, várias peças, que simbolicamente representam algo que tem que ver com aquele país, aquela cidade, aquela família. Ora bem, o que é que então o nosso poeta pensou? Ora bem, eu vou fazer uma obra cuja primeira parte é brasão e vou escrever poemas que, e agora isto é na ótica do poeta, se referem a figuras, na maior parte dos casos figuras históricas, que construíram este país, que deram a marca da identidade deste país. E vamos ter poemas sobre, sobre Dom Afonso Henriques, sobre Dom Dinis, sobre Dom João I, sobre o infante Dom Henrique, dizendo o quê? Se não tivessem existido essas figuras na nossa história, Portugal não era o que era. Era outro país, diferente. Não, nós somos como somos porque tivemos esses elementos, essas figuras na nossa história, na formação do nosso país. Então, essa primeira parte vai ter esses poemas. Vamos então ver reparem, estamos a falar de brasão, se olharem para a figura que agora vos é apresentada, vão reparar que temos o brasão constituído por vários elementos. Se olharem bem, temos um primeiro elemento que nós temos no brasão, estou aqui, pronto, são os campos. O que são os campos? Os campos são precisamente, digamos, os espaços, as partes do brasão, onde depois vão encaixar as peças constitutivas do brasão. Então nós temos 2 campos. O campo dos castelos, estão a olhar para ele, é um campo vermelho, e o campo das esquinas, um campo branco. O campo dos castelos vai ter então cada um dos castelos. Cada um dos castelos vai ser um poema. Vão ser tantos poemas quantas as esquinas que estão. Ora bem, o campo dos castelos, vamos já começar por aí. O primeiro poema é o campo dos castelos. Ora, nesse campo dos castelos, se repararem, o que é que nos é dito no campo dos castelos, se olharem para lá? Bem, vamos ver, fala da Europa. O campo é um campo, é a Europa onde tudo vai acontecer. A Europa jaz nos cotovelos, de Oriente a Ocidente jaz fitando, e toldam-lhe os românticos cabelos, olhos gregos lembrando. Temos aí a lógica do conhecimento europeu, cuja, digamos, gênese está na Grécia, olhos gregos, os olhos que é aquilo que vê, que tem o conhecimento. Para nós costumamos dizer, não vês? O ver significa conhecer, compreender. Então, olhos gregos, os olhos do conhecimento,
mas com românticos cabelos que lhe toldam. Ou seja, a Europa tem, efetivamente, essa ciência, esse conhecimento, mas tem também a marca da sensibilidade, da humanidade, da emoção, do sentimento, do romantismo. Ora bem, é esta Europa que jaz, mas tem, reparem, um desígnio, que é fitar o Ocidente futuro do passado. O Ocidente, se olharmos para o mapa da Europa, o Ocidente da Europa é o mar, é o oceano, é o Atlântico. Então, essa Europa olha para esse Atlântico. Mas o que é que aqui nos é apresentado? O rosto, repare o último verso, o rosto com que fita é Portugal. Pronto, está aqui logo a marca no poema de abertura. Lá está o tal sinal. Portugal fita o Ocidente futuro do passado. Quem vai fitar o mar não é a França, não é a Inglaterra, não é outro país qualquer europeu. É Portugal. É esse o desígnio do poeta, é escrever uma obra que vá fazer a exaltação patriótica, a exaltação do país. Então temos esse poema de abertura. Portanto, o poema que se segue diz respeito ao campo das quinas. As quinas, estão a ver, é aquele campo branco onde estão as 5 quinas azuis. Cada uma das quinas vai representar uma figura que vai ser marcada pelo sofrimento, pela desgraça. Se reparar no poema do campo das quinas, diz o seguinte na primeira estrofe: os deuses vendem quando dão, compra-se a glória com a desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Os deuses vendem quando dão. Quando nós dizemos assim, Deus abençoou-nos, os deuses deram-me isto. Não, o poeta diz, não deram. Os deuses vendem quando dão. Quando alcançamos algo, não foi porque alguém nos o deu. Quando alcançamos algo, foi porque nos esforçamos, trabalhamos, sofremos ou até morremos para depois sermos glorificados. Os deuses vendem quando dão. Vamos depois ver com os poemas que dizem respeito a esta parte das quinas. Vamos ver que são poemas relativos ao sofrimento desses heróis que, efetivamente, são os protagonistas desses poemas das quinas. Passando adiante, temos então os castelos e, se formos reparar, por exemplo, num dos castelos, o primeiro castelo é o de Ulisses. Ulisses, reparem, é um mito. Nós todos já ouvimos falar de Ulisses. Há quem, os jovens até pensam, se calhar, que Ulisses que efetivamente existiu. Não, Ulisses não é um herói histórico. E Ulisses é uma figura de um poema, da Odisseia de Homero, que é algo inventado por Homero. Ora bem, mas diz a lenda que Ulisses terá fundado a cidade de Lisboa, que até o nome Lisboa virá de Ulisses, é o que dizem. Mas a verdade é que Ulisses é uma figura inventada por Homero. O que importa? É um mito. Mas o que é certo é que Lisboa e o país de que Lisboa é a capital existe. Fez-se, na ótica do poeta, à imagem daquele Ulisses navegador e guerreiro, corajoso. Então, é esse símbolo da Lisboa, guerreira, corajosa e também de expansão marítima. O mar e a guerra estão na gênese de Lisboa. Estão em Ulisses, mas também estão em Lisboa, que foi fundada por Ulisses, que nunca existiu, mas que é um mito. Que o que importa é que nós saibamos ir atrás de um mito, saibamos escolher algo pelo qual lutamos, independentemente de existir ou não. Porque o que importa é a obra que depois se realiza. É este primeiro poema intitulado Ulisses. Outros poemas se seguem nesta parte relativa aos castelos. Claro, um deles é o relativo a Dom Afonso Henriques. Pai, é o pai da nação, pai, foste cavaleiro, hoje a vigília é nossa, dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Reparem o exemplo e a força. O que é que um pai dá a um filho? Dá o seu exemplo e dá a força para o proteger. Bem, então, exemplo e força é aquilo que o poeta pede ao pai da nação. Digamos que simbolicamente vai efetivamente representar a força, o exemplo que ele quer que nós, portugueses, no século XX, sigamos. Nunca vamos esquecer que esta obra é escrita no século XX. O poeta, aliás, vai subtilmente fazer-nos lembrar isso. Não ainda nesta parte, mas depois na terceira parte, como nós iremos ver. Agora ficamos pela primeira parte. Ora bem, então,
sei lá, um outro poema desta visão de que o poeta, de que o herói, simbolicamente, está ali a desempenhar um papel de que às vezes nem tem bem consciência, é o poema de Dom Dinis, também um dos castelos, em que se diz que Dom Dinis escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a ver. Dom Dinis não é um plantador de naus, ele mandou plantar o Pinhal de Leiria, como sabem. Sabemos que a madeira do Pinhal de Leiria foi utilizada na construção dos navios que depois sulcaram o Atlântico e chegaram à Índia. Atlântico, Índico, e chegaram à Índia. Mas, no tempo de Dom Dinis, início do século XIV, nós não tínhamos ainda a expansão marítima. É como se Dom Dinis, inconscientemente, digamos, fosse a mão de Deus ali a mandar plantar o Pinhal de Leiria, queria ter esse desempenho na construção dos navios que irão precisamente depois proporcionar o tal trigo de império, Bom, depois se passarmos para os poemas das quinas, as quinas, e se repararem agora, as quinas são 5, não é? E as quinas simbolizam, segundo a lenda, as quinas da nossa bandeira, da bandeira de Portugal, da bandeira deste brasão que nós estamos aqui a apresentar. As quinas simbolizam o sofrimento. São 5 poemas relativos ao sofrimento e relativos ao norte de África. Reparem, nós temos a visão de que os portugueses fizeram algo de excepcional ao cruzarem mares nunca antes navegados, o Atlântico Sul e depois o Índico até chegarem ao Oriente, mas a verdade é que a nossa expansão ultramarina também teve uma marca bem, digamos, menos, de resultados menos fulgurantes, que foi precisamente o norte de África. O norte de África significou para os portugueses muita tragédia, muitas mortes, muitas dificuldades, mas o norte da África era algo, efetivamente, que estava ao nosso alcance e nós tivemos o norte da África durante muito tempo. Não esqueçamos, por exemplo, que Ceuta foi possessão portuguesa durante mais de um século. Aliás, se olharem para Ceuta, para o brasão de Ceuta, o brasão também, estão lá, precisamente, marcas do brasão português. É só ir lá e descobrir. Vejam, vão lá e vejam o que é que existe de comum entre o brasão de Ceuta e o brasão português, o brasão de Portugal. Mas então, os poemas destas quinas são relativos a 5 figuras precisamente marcadas, relacionadas com o norte da África. Dom Duarte, rei de Portugal, Dom Fernando, seu irmão, infante de Portugal, que quis ir ao norte da África numa expedição marítima, numa expedição para a conquista de Tânger, Dom Pedro, regente de Portugal, Dom João, infante de Portugal. Estes 4 são 4 irmãos que vão ter o seu destino marcado pela tragédia no norte da África. Como sabem, Dom Fernando, na tentativa de conquista de Tânger, ficou prisioneiro em Fez. E então essa situação tão trágica para Portugal, para os portugueses, para a coroa portuguesa, ficou feito prisioneiro em Fez e, digamos, a moeda de troca era, se a senhora libertavam aquele refém tão precioso, Dom Fernando, irmão do rei de Portugal, em troca da cidade de Ceuta. Era esta a contrapartida. Isso foi decidido onde? Nas cortes de Leiria. Dom João, se repararem, estou a apresentar-vos agora a lista, portanto, os quatro irmãos, Dom Duarte, que nasceu em 1891, Dom Fernando em 1402, Dom Pedro em 1392 e Dom João em 1400. Reparem, Dom Fernando e Dom João são os irmãos mais novos e Dom João, precisamente, pugnou nas cortes de Leiria pelo seu irmão mais novinho, Dom Fernando, para que fosse entregue Ceuta. Dizia ele, para que Ceuta? Só nos dá problemas, só se perdem vidas. Entregamos Ceuta e recuperemos o meu irmão. Mas não foi isso que os conselheiros das cortes de Leiria decidiram. Dom Duarte, o rei, não quis lá estar. Não podia estar. Era precisamente por razões de Estado, era o rei de Portugal. Não podia entregar Ceuta, que tantas vidas tinha custado, em troca de uma só, a do seu irmão querido. E então não esteve presente nessas cortes de Leiria. Esteve o seu irmão, Dom João,
que viu a sua argumentação não ser acolhida pelos outros conselheiros. O que é certo é que Dom Fernando morreu em Fez, Dom Duarte ainda morreu antes dele, Dom João, se repararem, também é um dos irmãos que morrem ainda antes de Dom Fernando, e efetivamente estes 4 irmãos estão marcados pela desgraça do norte de África. Se repararem, a quinta figura que aí está é Dom Sebastião. Dom Sebastião, reparem, nós estamos 150 anos depois, mas Dom Sebastião vai efetivamente também ter o sonho do norte da África. O sonho do norte da África, precisamente aquela nobreza jovem. Reparem, Dom Sebastião vai morrer no norte da África com 24 anos, um jovem rei. Então aquela nobreza portuguesa, aquela jovem nobreza portuguesa que acompanhou Dom Sebastião até ao norte da África, e aí vai também perecer. Se repararem, vou só escolher 2 poemas desta parte das quinas. O primeiro poema, reparem, é o poema que diz respeito a Dom Fernando. Dom Fernando que vai efetivamente ter, vai atrás da ideia da expansão da fé cristã, no poema, e o Dom Sebastião. Ora, desta parte das quinas, podemos escolher 2 poemas. Um deles é o poema precisamente relativo ao Dom Fernando, infante de Portugal. Reparem nos 2 primeiros versos: dê-me Deus o seu gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Estamos aqui a retomar a ideia inicial. Bendito seja o Senhor nosso Deus que nos deu o sinal. Ou seja, Dom Fernando, este poema é posto na boca da figura que é aqui enaltecida: deu-me Deus o seu gládio, porque eu faço a sua santa guerra. Ou seja, é ele que vai ser o instrumento de Deus na defesa da fé cristã. E reparem como o poema termina: cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Bom, esta é a marca do misticismo deste Dom Fernando que assim é apresentado. Já o outro poema, o poema final, o 5º poema destas quinas, é o poema relativo a Dom Sebastião, rei de Portugal. Como sabemos, Dom Sebastião foi para o norte de África, numa expedição, de certo modo, desaconselhada pelos conselheiros mais velhos, mais antigos, mais experientes, de certo modo também numa perspectiva totalmente diferente da de Dom João II. Reparemos só aqui, por curiosidade, Dom João II foi o grande rei que considerou que a expansão portuguesa se deveria sobrepor à expansão pelo Atlântico Sul até à Índia, deveria substituir a expansão no norte de África, mas a expansão do norte da África era pretendida pelos fidalgos, pela nobreza, que gostaria de haver aumentado, digamos, o seu território, as suas terras e também de se engrandecer relativamente perto do seu país. Mas Dom João II, que deu ouvidos mais à burguesia nascente e ao comércio, sabendo que o comércio pretendia paz, não era favorável à expedição do norte da África e abandonou-a, Dom João II. Com Dom Manuel e depois Dom João III e depois com Dom Sebastião. Então vamos ver uma jovem nobreza, um jovem rei que vai pretender reavivar toda essa importância do norte de África. E vai então o nosso rei Dom Sebastião, mal preparado para o norte de África, para um dos maiores desastres da história de Portugal, essa batalha fatídica batalha de Alcácer Quibir, onde o nosso rei Dom Sebastião ficou. Então o que é que ele vai dizer neste poema? Precisamente que ele ficou lá, naquelas areias, que ele lá ficou o que? O seu corpo, mas não o seu espírito, a sua alma, o seu sonho, o seu ideal. O nosso Dom Sebastião vai aqui apresentar, este poema é o poema que avança para o mito do sebastianismo, o que o vai recuperar. Reparem bem, o que é que ele vai dizer? Vai pôr na sua boca. Foi considerado louco. Ele vai admitir sim, louco, porque quis grandeza qual a sorte não dá. Não coube em minha certeza. Por isso, onde o areal está, ficou o meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que a tomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Reparem,
este cadáver de arte que procria, que o homem será, se não fizer nada de especial, se não se ultrapassar, é esta marca que ele vai aqui deixar, que vai ser recuperada ao longo da obra Mensagem. Desta primeira parte, ainda gostaria de vos focar, precisamente, reparem, estão a ver lá em cima o timbre, se repararem agora, reparem outra vez na imagem, estão a ver o timbre, estamos a ver os elementos que compõem o brasão, e no timbre vamos ter o timbre que tem o grifo é um animal mitológico, não é? E vamos ter um poema para a cabeça do grifo, um poema para uma asa do grifo e outro poema para outra asa do grifo. Se repararem bem, não são por acaso esses poemas e essas figuras que aí estão nesses poemas do grifo. Quem são eles? São a cabeça do grifo, o infante Dom Henrique, o homem da expedição marítima. Uma asa do grifo é Dom João II, o rei que efetivamente tinha a percepção de que o que importava era a expansão para o Atlântico Sul e contornar o tal cabo das tormentas, que vai ser chamado de Cabo da Boa Esperança. E, finalmente, Dom Afonso de Albuquerque, vice-rei da Índia. Ora bem, precisamente são três figuras relacionadas com essa expansão. O grifo, o tal animal mitológico, que tem os olhos postos, reparem na figura, olhos postos para o ocidente, para o mar, para precisamente a expansão. Então, as três figuras que aí estão, nesses poemas, são três figuras relacionadas com essa expansão, com essa conquista dos mares, com esse chegar à Índia. Temos então o último poema que vos vou aqui apresentar, é o poema precisamente da cabeça do grifo, do infante Dom Henrique. Em seu trono, entre o brilho das esferas, com o seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem de veras o globo, o mundo, em sua mão. Ora, reparem, esta noção do imperador, que tem o globo, o mundo em sua mão, temos aqui a tal exaltação patriótica, a noção da marca da diferença que este país com que este país é apresentado pelo poeta Fernando Pessoa, nesta obra intitulada Mensagem, e que tem como epígrafe inicial: Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos deu o sinal. Vemos então, para terminar esta primeira parte, temos a primeira parte intitulada Brasão, temos então os campos, o campo dos castelos e o campo das quinas, temos 8 castelos, precisamente 7, 2 vezes, Ulisses, Viriato, com Dom Henrique, Dona Teresa, Dom Afonso Henriques, Dom Dinis, Dom João I, Dona Filipe de Lencastre. Temos as 5 quinas, as quinas, Dom Duarte, rei de Portugal, Dom Fernando, infante de Portugal, Dom Pedro, regente de Portugal, Dom João, infante de Portugal, o irmão de Dom Fernando, como sabem, e Dom Sebastião, rei de Portugal. Temos a coroa, na figura de Dom Nuno Alves Pereira, considerado o grande chefe militar português, e depois o timbre com a cabeça do grifo, na figura do infante Dom Henrique, uma asa do grifo, o Dom João II, e outra asa do grifo, Dom Afonso de Albuquerque. Terminamos, portanto, a primeira parte, Brasão, com os poemas relativos às figuras que, na perspectiva do poeta, construíram a identidade deste país. Portugal é como é porque teve na sua formação estas figuras que construíram este país da forma como ele é.